Meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial pela vida, este Pai de infinita justiça, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa corrigenda, oportunidade para buscarmos, através do esforço pessoal e intransferível, a nossa iluminação. Por isso, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus pela oportunidade do respirar aqui no corpo físico. Agradecemos a Deus pelas dificuldades que são essas professoras que nós precisamos para aprendermos as lições que ainda não tenhamos aprendido. E agradecemos também Jesus de Nazaré, que veio nos trazer belíssimas lições, exemplificando na prática estas lições, conforme nós encontramos nas anotações daqueles primeiros seus seguidores, ou os seus biógrafos, os evangelistas. Ou seja, nós encontramos estes ensinamentos nos evangelhos, encontramos estes belíssimos ensinamentos e que aqui hoje estamos mais uma vez para estudarmos um pouco mais. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, e não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente, irmãos e irmãs de jornada, constantemente estão aqui conosco. Nos reunimos aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Aqui já estou vendo irmãos e irmãs de jornada que já chegaram e se conectaram aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. E quero aqui abraçar a todos de uma forma muito especial, em nome da nossa irmã Orvani Batista, que está aqui conosco hoje para estudarmos juntos, a do Centro Espírita Irmã Matilde, aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. Hoje estudaremos o capítulo de número 81, que tem como título Prosseguindo. Então aqui este capítulo já é bastante, o título dele já é bastante sugestivo, porque realmente precisamos constantemente prosseguir. É preciso seguir adiante constantemente nesta tarefa de aprendizado para todos nós. E antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Paulo de Tarso, com Jesus de Nazaré, com os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito irmão José, este belíssimo livro de mensagens curtas, confortadoras e altamente esclarecedoras. E a mensagem também é de número 81, que tem como título Sai do Lugar Comum. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que nós precisamos fazer esforço constantemente para conseguirmos sair do lugar comum. Não podemos ficar parados. Então aqui ele começa dizendo o seguinte, que em qualquer setor de atividades, o teu melindre te fará perder um tempo que na presente encarnação não mais recuperarás. Então aqui ele começa nos chamando a atenção acerca daqueles melindres, acerca daqueles desgostos momentâneos em relação a determinadas pessoas, em determinadas tarefas, e aí nos afastamos das tarefas, nos afastamos das pessoas, e aí ele nos chama a atenção que quando nós adotamos esse tipo de atitude na atual existência,
nós perdemos tanto tempo, desperdiçamos tanto tempo, que na atual existência não iremos conseguir recuperar este tempo que não tenhamos aproveitado corretamente. Então aqui ele nos chama a atenção que na presente encarnação não mais recuperará este tempo que não foi aproveitado de forma adequada. E aí ele acrescenta que por conta de serem turrões, muitos espíritos desperdiçam excelentes oportunidades de avançar na senda do aperfeiçoamento. Será que nós ainda nos encontramos nesta classificação que ele faz aqui de espíritos turrões, em que continuamos parados no mesmo lugar, teimando constantemente contra a lei e não seguindo adiante, igual ele fala aqui, nos prejudicando e desperdiçando excelentes oportunidades de avançar na senda do aperfeiçoamento, na senda do nosso progresso. E ainda ele acrescenta: não te transformes, não te transforme num poço de mágoas, negando-te a continuar servindo. Então é preciso que nós não nos transformemos em um poço de mágoa e nos negando a continuar no trabalho de servir, porque não foste ou não és objeto de deferência especial de quem esperavas ou esperas maior consideração para contigo. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não precisamos e não podemos esperar ser objeto de deferência das outras pessoas. O aborrecimento voluntário que te induz à deserção do dever é prova de imaturidade espiritual. Então prestemos atenção, conforme ele nos fala aqui, que o aborrecimento voluntário, em muitas situações, em muitos momentos, nós nos aborrecemos ali no centro espírita, numa atividade caritativa, em um trabalho da sopa, por exemplo, nós nos aborrecemos e nos desertamos do nosso dever, nos desertamos do serviço que nos compete realizar por pura imaturidade espiritual. E quem está perdendo com isto, com esta nossa atitude, não são as outras pessoas, somos nós mesmos. E aí ele faz um questionamento: a quem você serve aqui na terra? A Deus ou aos homens? A quem você está servindo? Qual é o propósito da sua vida aqui na terra? Agradar as pessoas, servir as pessoas aqui do mundo ou servir a Deus? E aí ele encerra dizendo: sepulta de vez o passado que se faz presente em teu espírito e, sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, movimenta as pernas e sai do lugar comum da lamentação improdutiva. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que, sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, que é a nossa iluminação, o nosso aperfeiçoamento, a nossa educação espiritual, é preciso que saiamos do lugar comum e deixemos para trás as lamentações que são improdutivas para a nossa vida, nos atrapalha nessa nossa marcha na senda do progresso. E como aqui ele nos chama a atenção em relação à questão do dever, é importante lembrarmos e buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no item de número 7, que tem como título O Dever. Então os Espíritos amigos, neste item de número 7, nos dizem o seguinte, que o dever é a obrigação moral da criatura para com ela mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Então, em primeiro lugar, o dever de transformação é para comigo mesmo. E em eu realizando e cumprindo este meu dever, eu também estarei cumprindo para com as outras pessoas. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades
como nos atos mais elevados. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma em relação ao cumprimento dos nossos deveres, que em primeiro lugar, este cumprimento do dever é para conosco e depois para com as outras criaturas. E aí fechamos este parêntese com o irmão José e também com o Evangelho segundo o Espiritismo, para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Mais uma vez agradecendo a todos vocês, abraçando fraternalmente todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes. E aqui chegamos no capítulo de número 81 do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel deu como título a este capítulo Prosseguindo. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Paulo, em sua epístola aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14, em que Paulo disse da seguinte maneira, uma frase bem curta que Emmanuel destacou no versículo 14, prossigo para o alvo. Então aqui, nesta carta de Paulo aos Filipenses, Paulo deixou bem claro a eles que ele continuava, apesar da idade, ele continuava trabalhando constantemente, se esforçando constantemente, prosseguindo para o alvo. E qual será este alvo? Qual é o alvo da nossa vida? Então aqui Emmanuel começa as reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Quantas vezes nós, que já passamos por algumas experiências, quantas vezes nós fomos compelidos a isto, em deixarmos o lugar que nós conhecemos ou que já conhecíamos, para irmos para outros lugares, para convivermos com outras pessoas. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção desta forma, porque numa situação desta, é bem provável que iremos nos sentir inicialmente solitários. Então aqui ele nos chama a atenção, encontras o semblante amargo da solidão, no momento em que as circunstâncias da vida, as exigências da vida te compelem a deixar aquele lugar que você conhece, talvez o lugar onde você nasceu e que viveu durante muitos anos, para ir para outros lugares, aqui no nosso país ou em outros países. Então aí ele diz na sequência, supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Isto aconteceu comigo, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, quando, pelas circunstâncias da vida, pela necessidade, pela busca de uma vida melhor, pela busca de uma educação, uma instrução melhor, eu tive que deixar a moldura familiar e ir para um outro lugar, onde eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, é como se a existência desabasse sobre nós mesmos, que é o que ele fala aqui. Supõe, nesta situação, quando você é compelido a deixar um lugar que você conhece, pelas circunstâncias da vida, é como se a construção de toda a sua existência desabasse sobre ti mesmo, como também se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Quanta falta, neste momento, faz para nós a moldura do agrupamento familiar. E aí ele nos diz, corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Quantas vezes nós já vivemos estas experiências de corações amigos também, deixarem ali a nossa convivência para irem para outros lugares. E aí ele diz que pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Então aqui ele cita algumas experiências que nós já vivemos ou convivemos com estas oportunidades de experiências, assim como iremos ainda passar por outras experiências
parecidas ou iguais a estas que ele fala em relação à questão de corações amigos, pessoas queridas. Ele fala sobre aposentadoria. Muitos de nós estamos aí prestes a aposentar ou já outros que estão nos assistindo já passaram por esta experiência ou estão vivendo e convivendo com esta experiência da aposentadoria, onde foi compelido a abandonar aquele ambiente de trabalho, de colegas de trabalho, onde viveu e conviveu ao longo de uma boa parte da sua vida, quiçá da maior parte da sua vida. E aí ele fala de uma última experiência, a morte. A morte que, neste caso, não nos separa, porque nós sabemos que continuamos vivos, continuamos ligados a estes entes queridos e, sem sombra de dúvida, que ninguém perde ninguém, porque não somos proprietários uns dos outros, todos nós somos filhos de Deus. E aí na sequência ele diz da seguinte maneira: sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Então aqui nos chama a atenção que quando nós sentimos ou pensamos que devido a estas circunstâncias sobre as quais ele falou, nós estamos deixando tudo de mais valioso para trás, isto na verdade não é o que está acontecendo, não é a realidade. Porque aquilo que é de mais valioso para nós, isto seguirá conosco. Com certeza, todo o aprendizado, toda a experiência, isto não ficará para trás, jamais ficará para trás, mesmo quando nós deixarmos este corpo físico e voltarmos para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, estas riquezas valiosas que tenhamos acumulado em nosso coração, que são as experiências, sem sombra de dúvida que seguirão conosco. E aí ele diz ainda que basta jornadeis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. O amor e o trabalho são mais belos em nosso caminho quando nós seguimos adiante corajosamente, buscando nos expressar sob novas formas. Compreenderás então, se nos comportarmos assim, conforme Emmanuel está dizendo aqui, nós compreenderemos então que podemos e conseguiremos um dia adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amamos e que podemos servir com mais entendimento às aspirações que nos inspiram a marcha. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso aprendermos a adicionar estas novas parcelas de experiências, de alegria à nossa felicidade, e assim, sem sombra de dúvida, chegaremos à conclusão que podemos e poderemos servir com mais entendimento às aspirações que nós temos para a nossa marcha. E aí, Emmanuel, seguindo para encerrar estas reflexões, ele nos diz ainda o seguinte: se a vida neste caminhar natural que nós estamos fazendo aqui, neste momento, no plano físico, mas sabemos que a vida ela é única, vivida em dois planos, ora estamos no corpo físico, ora estamos fora do corpo físico. Então ele nos diz: se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. Então aqui ele nos chama a atenção que no momento de solidão é preciso recordar que somos imortais e que temos a eternidade pela frente. E aí ele encerra dizendo que o menino, aqui ele faz um resumo da nossa trajetória aqui no corpo físico, que o menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na velhice. E o ancião
deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um de nós. Então aqui ele nos chama a atenção, encerrando essas reflexões, que nós fazemos esta trajetória quando viemos do mundo espiritual para mais uma experiência humana, já que todos nós que aqui nos encontramos somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Nós chegamos aqui em um corpo frágil de um menino, de uma menina, de uma criança, avançamos para a infância, para a juventude, para a idade adulta, para a velhice, e da velhice nós adentramos mais uma vez o mundo espiritual neste ciclo normal e natural da vida, não como quem perde os valores adquiridos. Porque se estamos aqui na Terra e viemos aqui para a Terra e sairmos daqui com a consciência tranquila do dever cumprido, sem sombra de dúvida que adentraremos mais uma vez o plano espiritual, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinala a cada um de nós. E qual é o alvo da vida? Qual é este destino? Qual é o alvo que estamos buscando? Sem sombra de dúvida que, conforme Paulo nos disse aqui, prossigo para o alvo, o nosso alvo, sem sombra de dúvida, preciso que nós entendamos isto, é preciso que entendamos isto, que o nosso alvo é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. O nosso alvo é a iluminação espiritual, o nosso alvo é a chamada salvação, ou a educação espiritual, ou a transformação. Então, sem sombra de dúvida, este é o nosso alvo, este é o nosso objetivo. E encerrando estas reflexões apenas como um lembrete, nesta mesma carta de Paulo aos Filipenses, no versículo de número 20, no mesmo capítulo de número 3, Paulo disse da seguinte maneira aos Filipenses, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, não está aqui na terra. Somos, conforme falamos anteriormente, e nestas palavras de Paulo vem confirmar isto também, e os espíritos amigos constantemente nos lembram e relembram isto também, que somos seres espirituais, vivenciando aqui provisoriamente uma experiência humana. A nossa cidadania é a cidadania do universo, somos cidadãos do universo. Não somos simplesmente cidadãos aqui da Terra. Aqui na Terra, todos nós somos estrangeiros. Estamos aqui provisoriamente, vivenciando uma experiência em um corpo físico que nós conhecemos como uma experiência humana. Aproveitemos esta oportunidade, porque conforme Jesus nos disse, a felicidade ainda não é deste mundo, ou o reino de Deus ainda não é deste mundo, mas sem sombra de dúvida que começa por aqui. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida, pela caridade que vocês fizeram em me ouvir mais uma vez, porque assim mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos. Paz do Cristo conosco sempre e até breve.